Bom, então hoje, aliás, essa semana, né, é a última semana que a gente vai trabalhar mais enfocado naquele tema de tomada de consciência para essa região do diafragma, né, no sentido físico e além do físico também, e, e sentindo um pouco também do movimento, não só das práticas online, mas também do grupo presencial. Eu sinto que para o mês que vem seria legal a gente trabalhar com um enfoque maior num tema que é muito importante, é um tema que é sempre importante ir relembrando ao longo dos tempos, né, que é o relaxamento do esforço. Na verdade, é um dos primeiros temas que se trabalha numa prática de yoga, né, pelo menos dessa forma com que eu pratico, né, que eu aprendi, que eu estudo. Mas eu vejo que para esse trabalho que a gente vem fazendo, de tomada de consciência do diafragma, algo que falta, que eu tenho percebido em várias pessoas que eu tenho observado, e também no momento mais inicial da minha prática, eu percebia muito isso, é que o aprofundamento nessas técnicas, que é a técnica do Dhyana Bandha, né, que a gente vem treinando essas últimas semanas, ela se dá muito mais pelo estado de relaxamento. Na verdade, não é só o estado de relaxamento, né? É um estado onde a gente consegue ajustar o tônus e, ao mesmo tempo, o relaxamento, da forma mais equilibrada possível. Então, o tônus, quando a gente faz, utilizando essa técnica, geralmente a tendência que acontece, que surge, é de criar uma tensão desnecessária. A gente vai contraindo partes do corpo que não são necessárias, ou seja, a gente está gastando energia à toa mesmo, né? Então, quando a gente encontra uma forma de fazer, não só essa técnica, tá, gente? Isso vale para tudo, né? No yoga, para a vida, né? Na verdade, isso vale para a vida como um todo. A gente encontrar a forma mais adequada para executar, a gente consegue alcançar um nível de profundidade muito maior, né? Então, no caso do Uddiyana Bandha, quando a gente vai encontrando essa forma de contrair, que para mim é muito mais do que contrair, eu gosto da palavra succionar, faz mais sentido, sabe? De succionar, de trazer esse movimento de ascensão, né? De baixo para cima. Quanto mais a gente vai encontrando as regiões que podem ser relaxadas durante a execução dessa técnica, a gente vai ter muito mais eficiência. Ela vai ser muito mais assertiva, digamos assim, né? No sentido, óbvio, de mobilização de energia, que é o que a gente faz numa prática de yoga, né? A gente está o tempo todo movendo energia, né? Canalizando para um lado, para outro, para cima, para baixo, para cima, enfim. E aí o que eu queria mostrar para vocês, que desde o começo desse mês eu já vinha falando, uma imagem que eu achei que me pareceu ser a que mais fácil dá para perceber que a relação, deixa eu abrir aqui, é a relação, aí, vocês estão vendo? Dá para ver? É a relação do diafragma, tá aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Esse músculo aqui, esse aqui é o diafragma. E o ilhopsoas. Vocês lembram da sequência que a gente está fazendo? Que eu sempre trago esse ponto de atenção para observar a região da virilha, né? O ilhopsoas, que é esse grande músculo que está insertado nas vértebras lombares. Ele passa por dentro do quadril, tá vendo? E vai lá na perna, ó, tá vendo esse músculo aqui? Ele vai lá na coxa, né? No fêmur. E olha só, o iliopsoas é um músculo gigante também, muito grande. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse é o iliopsoas. E olha só como ele está insertado aqui nas vértebras lombares. Da mesma forma, vocês estão vendo aqui o diafragma? Esse é o diafragma, ele está todo aqui por baixo, ele fica todo por baixo aqui das costelas. Ele também se inserta nas mesmas, eles compartilham, né? São dois grandes músculos que compartilham as mesmas, algumas vértebras lombares, né? Eles compartilham a inserção. Ou seja, se eu tenho diafragma ilho-psoas encurtado, a gente pode ter uma série de problemas, né? O primeiro
primeiro desafio que surge é a dorzinha nas costas, né? Então eles se repuxam, né? Ele puxa, cria uma lordose, que é esse movimento do bumbum empinado, assim, né? Que fica com um arco muito grande aqui na lombar e vai forçando as articulações, né? Vai forçando aqui todas essas articulações. Então, trabalhar o diafragma não é só trabalhar o diafragma, digamos assim. A gente tem que trabalhar todo um conjunto de músculos. Então, por isso que nessa sequência, a gente faz um trabalho não só de criação de espaço na região torácica, mas também um trabalho bem profundo nessa região do iliopsoas, né? Então, isso para deixar, né, visualmente, às vezes fica mais fácil, né, quando a gente consegue ver, criar uma imagem do que é esse músculo. Às vezes fala iliopsoas, né, fala, "Iliopsoas, o que que é? De comer isso? O que que é?" Então, vendo, né, às vezes fica mais fácil. Para mim, quando eu criei essa imagem assim, fica muito mais fácil de entender. E trazer mesmo para percepção, né? Quando a gente for fazer hoje, essa semana a gente vai repetir essa sequência, né? Só mais essa semana, a gente vai mudar o mês que vem a sequência, mas trazer bastante essa atenção, sabe, para reconhecer esse grande músculo, né? Tentar trazer, a partir dessa imagem que a gente consegue ver aí nessa figura aqui, tentar trazer para a percepção interna, sabe? Né? Falar, ah, tá, é um músculo grande mesmo assim, né? Então ele está conectado lá nas vértebras lombares, ele desce, ele é grandão, né? Então a imagem dá para criar às vezes facilita a nossa percepção interna. Então, é isso. E aí a gente vai já começar a trazer alguns elementos do relaxamento do esforço, já para trazer esse gancho, né? Com o que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem. Tá bom, gente? Então é isso. Então vamos sentar, então, numa postura confortável? Pode se sentar aí bem confortável. Vamos começar de uma forma bem livre e espontânea, tá? Aproveitar esse mês todo de prática que a gente fez, esse momento inicial que a gente cria, né, alguns movimentos que eu vou sempre sugerindo, mas eu vou deixar hoje um pouco mais livre, a partir dessa postura sentada. E aí eu vou fazendo também, se vocês quiserem, e falar, poxa, eu não sei o que fazer. Aí dá uma olhadinha aí, vocês podem ir copiando, mas vamos tentar criar um estado mais de percepção interna, de sentir o que que seu corpo está precisando nesse momento, né? O que que você está sentindo que nesse momento pode ser bom para você, que tipo de movimento, né, que o seu corpo está pedindo. Então, quando a gente faz uma respiração profunda, né, vai trabalhando de forma bem ampla a respiração, fica mais fácil de perceber isso. É mais fácil de trazer essa conexão com o corpo e sentir o que o corpo precisa. Então, cada inspiração que você fizer traz bastante ar, vai ficando de forma bem livre mesmo, espontânea, né? Deixando que o corpo vai fluindo esses movimentos, criando espaço, principalmente trabalhando a região do seu peito, né? Região torácica, do diafragma. Ótimo. Agora a gente vai fazer junto isso aqui, ó, trazer os ombros bem contraídos lá no alto. Então, contrai bem o máximo que você puder, até você sentir uma pressão na região da nuca. Aí, quando você sentir essa pressão, aí você intensifica essa pressão, levando a cabeça mais para trás. Ela vai pressionar mais ainda. Então, a cabeça, se ela estava reta, né? Aí você inclina ela para trás, aumenta essa pressão e mantém um pouquinho aí. Mantém essa pressão. Inspira profundo, retém o ar nos pulmões, engole a saliva, solta o ar, mantém os ombros lá no alto. E agora, quando a gente inspirar profundo, na próxima exalação, solta o ar e solta os ombros de uma vez.
Dá uma chacoalhada. Isso, dá uma boa chacoalhada, chacoalha os braços. Dá um toquezinho aqui com a pontinha dos dedos aqui no peito. Fecha um pouquinho os olhos. Escuta o som do toque e também através da sensação do toque no peito. Vai conectando com essa região do seu corpo, a região, a região cardíaca, né? Desce um pouquinho mais próximo da região do diafragma e aí aperta um pouquinho, massageia essa região aqui. Isso, vai massageando bem, já criando espaço, tirando um pouco das resistências, né, que vão ficando ao longo do dia. Às vezes a nossa respiração que não flui muito em alguns momentos do dia, vai criando alguns desconfortos, né, nessa região. Ótimo, muito bom. E agora a gente vai manter a coluna ereta, apoiar as mãos nos joelhos, feche um pouquinho os seus olhos e passe a partir de agora a observar o movimento lá no seu baixo ventre, o movimento da sua respiração, um movimento natural, não precisa modificar o ritmo nem a amplitude da respiração, simplesmente observa a respiração como está acontecendo nesse momento. A gente foi reforçando isso ao longo desses últimos encontros, né? Acho que é muito mais fácil a gente observar a respiração e modificar. Agora, é mais desafiador a gente observar a respiração sem modificar. É um treino. A gente vai desenvolvendo essa capacidade. Então, tenta observar o movimento lá no seu baixo ventre e você vai acompanhando. E a partir de agora, a gente vai sim incluir um elemento, né, que é um pouco mais de amplitude na respiração, principalmente na exalação. Você já sabe, a gente está preparando Kapalabhati, né? Estamos fazendo um passo a passo. Então, vai prolongando um pouco mais a saída do ar. Então, pelas narinas, o ar sai, você vai prolongando, prolongando, prolongando o máximo que puder, até que seu umbigo é como se ele colasse nas costas. Traga essa percepção, a sua barriga colando nas costas, e aí você relaxa o ar entra. Então, né, esse trabalho de prolongar está muito mais na exalação. Então, vai prolongando a exalação, prolongando, prolongando, a barriga vai lá para dentro. Se quiser, pode usar as mãos para tocar na barriga, para sentir o movimento. Se você já tiver bastante familiaridade, não precisa, pode deixar no joelho mesmo. E vai prolongando, prolongando, prolongando a exalação. No final, relaxe e deixe o ar entrar. Perceba os músculos da face bem relaxados. A gente vai incluir mais um elemento antes de colocar a intensidade, que é junto da exalação, conforme você vai exalando, levando a barriga para dentro, você também contrai o períneo. Então, vai contraindo o seu períneo ao mesmo tempo em que você solta o ar. Quando você quiser inspirar, você relaxa o abdômen, relaxa o períneo e deixa o ar entrar. Então, vai tirando o ar, tirando, tirando, contraindo o assoalho pélvico. E tenta fazer já com o mínimo de esforço, sem criar muita contração. Se você perceber que começa a contrair os glúteos, às vezes até os braços contraem, vai soltando e tentando trazer bem concentrado esse movimento nessa região, né, dos plexos baixos, baixo ventre, assoalho pélvico. Concentra bem ali o movimento. Faça mais uma vez, a exalação prolongada, combinada a contração do períneo, mula banda. E aí agora a gente vai fazer juntos. A gente vai colocar um outro elemento agora que é o ritmo. Eu vou só mudar aqui, ó, a configuração do som para vocês ouvirem minha palma. Então vamos colocar um ritmo agora que é o ritmo da exalação. Então vai se preparando aí, quando você sentir, encaixa a sua exalação
né, no meu toque aqui na minha palma e vamos fazendo a exalação. E você vai combinar também a exalação, o mesmo movimento do abdômen, a barriga vai lá para dentro, e a contração também do períneo, junto da exalação. Quando você empurra o ar para fora, você também contrai o assoalho pélvico, faz o mula bandha. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo, toma o máximo que você puder de ar, expande o peito e segura o ar com os pulmões cheios. A cabeça na linha da coluna, nem muito para trás, nem muito para baixo. Segura o máximo que você puder. Quando sentir que é o momento de soltar o ar, cada um tem o seu tempo. Aí você coloca a palma das mãos para cima e solta o ar devagar. O mais lento possível. Solte o ar o mais lento possível. E observe os efeitos. Palma das mãos para baixo. A partir dessa segunda vez, no final, agora quando a gente faz a retenção, a gente vai fazer a retenção sem o ar, tá? Então a gente vai fazer a sequência toda, no final tirar o ar e segurar no vazio. Então vamos fazer juntos. Prepara e acompanha o ritmo com a exalação. Expira, 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 expira. Concentrando esse movimento bem lá no baixo ventre. A força para empurrar o ar para fora vem lá do baixo ventre. O rosto está bem relaxado, o nariz relaxado. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo e tira todo o ar bem rápido. Tira, tira. Segura sem o ar, não deixa o ar entrar. Aperta um pouquinho o seu queixo no peito e tenta sugar o seu abdômen lá para dentro. Expandir o peito. Quando você quiser inspirar, retorna com o peito, volta com a cabeça e aí inspira. E depois na exalação, com a palma das mãos para cima, solte o ar devagar. Observe a sensação que fica, o efeito da técnica. Vou fazer mais uma, a última repetição dessa série. Apoie a palma das mãos para baixo. Vou fazer junto com vocês agora. Prepare. Inspire profundo.
Inspire. Tire todo o ar bem rápido. Faça a retenção. Pressione o queixo no peito. Tente relaxar bem o seu abdômen e sugar o diafragma lá para dentro. Uddiyana Bandha. Se puder, faça uma pequena contração no períneo. Bem pouquinho, sem muito esforço. Relaxe o períneo, relaxe o diafragma, volte com a cabeça, inspire. Solte, soltando o ar com a palma das mãos para cima. Observe a sensação que fica. Às vezes, durante a execução da técnica, dá um pouco de cansaço. Mas o que nos interessa muito mais é o efeito que a gente sente depois da técnica. Então, se você sente cansaço durante a execução, mas depois sente que ficou bem, que foi um efeito agradável, aí esse é o caminho. Se depois de fazer ficou desagradável, alguma coisa ruim, é porque tem que ajustar alguma coisa na execução, tá bom? Muito bem, apoie a planta dos pés no chão, descanse um pouquinho com a cabeça nos joelhos, solte bem a cabeça, solte os braços. Relaxe bem o pescoço. E aí, por exemplo, já trazendo uma palhinha, como diz, né? Uma palhinha do que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. Relaxamento do esforço. Eu gosto de perceber em posturas mais simples possíveis, como essa, por exemplo. Uma postura simples, que talvez nem dê para chamar de asana, né? É uma postura muito simples. Aí você com certeza já vai conseguir perceber alguma parte do seu corpo que está contraída de forma desnecessária. Eu vou sugerindo e você vai repassando para perceber. Por exemplo, os músculos da face. Tenta perceber se seus olhos, seu nariz, sua boca, sua língua estão bem relaxadas. Observe se seus ombros estão bem relaxados, estão bem soltos. Se você está fazendo força para segurar as pernas, ou se você conseguiu encaixar de alguma forma os braços para poder soltar bem os braços. Observe se a sua cabeça está solta, se o abdômen está relaxado. E isso é cada um que vai fazendo, vai criando esse ajuste, vai encontrando a forma mais adequada de assumir um asana, né, uma postura. Muito bem, agora a gente vai abraçar as duas pernas por baixo dos joelhos. Continua com a cabeça solta, o tronco solto em direção às pernas. E vai com os braços abraçando por baixo das pernas, né, por baixo dos joelhos. Vai lentamente escorregando as duas pernas à frente, sem perder o contato do seu tronco com as pernas. Quando você sente que começa a distanciar o tronco das pernas, você para. Se as pernas se afastam, tente deixá-las mais juntinhas possíveis. Mais juntinha possível as duas pernas, né? Os dois joelhos mais próximos. E aí quando chegou no seu limite, você novamente para. E aí observa mais uma vez se você criou alguma tensão desnecessária que dá para soltar. Obviamente que sempre vai existir um tônus muscular presente para poder sustentar qualquer postura, né? Por mais relaxada que seja, sempre tem algum lugar onde a gente mantém um certo tônus, uma firmeza. Mas essa postura, majoritariamente, é uma postura de relaxamento. Agora você vai soltar os seus braços, deixar eles ao lado das pernas e vai tentar estender o máximo que você puder as duas pernas. E aí agora não tem problema se o tronco precisa voltar um pouquinho. Se você conseguir permanecer com a mesma inclinação do tronco, ótimo. Mas se precisa voltar um pouquinho para estender as duas pernas, volte.
E aí você vai tentar segurar ou nos pés, ou nas panturrilhas, ou nos joelhos, aonde você alcançar. Esse sim é um asana tradicional, nós chamamos de Patimottanasana. Geralmente a gente traduz, né, como postura da pinça, mas Patimotana não tem nada a ver com isso, né? A tradução em sânscrito é alongamento posterior completo, alguma coisa assim. Então é uma postura que alonga que vai lá desde o seu pé, né, do, do, do calcanhar, passa pela panturrilha, coxas, pelas costas, chega até a nuca. Então é toda a parte posterior do corpo que se alonga nessa postura. E hoje a gente vai incluir mais um elemento que é importantíssimo também, é a permanência, um pouco mais de permanência hoje nas posturas. Observe se os pés estão ativos, apontando em direção ao teto. E se você consegue encontrar algum lugar onde você possa criar uma certa imobilidade, nem que seja por alguns pequenos segundos. Muito bem. Vai retornando devagar. Se puder, ainda mantenha os olhos fechados, as pernas estendidas à frente, as pernas juntinhas, os pés ativos. E você pode ou apoiar as mãos nas coxas ou no chão, atrás das costas ou ao lado do seu tronco, para tentar manter o seu tronco bem alongado, bem ereto. E aí novamente perceba que tipo de músculo você utiliza nesse momento para sustentar essa postura. Se ela é fácil para você ou se você sente um pouco desafiadora. E repasse mais uma vez por regiões onde talvez estejam contraídas de forma desnecessária e vai soltando. Os ombros, o abdômen. O abdômen ele tem uma firmeza, né, para sustentar a postura, mas apenas a firmeza necessária. Muito bem. Flexione o seu joelho esquerdo, apoie a planta do pé esquerdo ao lado do joelho. Abrace com a sua mão direita o seu joelho, com ele aqui do lado mesmo, tá? Não precisa passar por cima. E aí, antes de começar a torcer, vai trazendo esse movimento aqui, ó, com a mão. Eu vou fazer do outro lado para vocês verem, fica mais fácil. Com a mão aqui, ó, baixo, no baixo ventre, diafragma, você puxa primeiro essa região aqui para trás. Então, ao mesmo tempo que eu puxo o joelho, ó, eu puxo a barriga para fora também, tá vendo? E aí, por último, eu vou com a mão lá atrás, eu giro o ombro e a cabeça. A cabeça é a última que gira. Encontre o seu ajuste particular, que você sinta que a postura está bem montada, está bem organizada. A perna que está estendida fica ativa, né? A pontinha do pé pode ficar ou apontada para cima, mas também experimenta apontá-la lá para frente, tipo um pezinho de bailarina, sabe? Experimenta. Também essa variação eu gosto dela. A perna fica mais alinhada, parece, né? Observa seus ombros, se tem alguma tensão desnecessária. Eu estou marcando mais ou menos 1 minuto, que não é muito tempo, né? Mas para algumas posturas já é um tempo razoável.
A gente tem algumas referências de algumas escolas, né, alguns textos mais antigos também, de permanências em posturas mais de horas, né? Postura invertida, 40 minutos, mas a gente não quer, não é o nosso interesse chegar nisso, mas tentar trabalhar um pouco mais a permanência faz sentido. Agora sim, já chegamos 1 minuto, comece a retornar, estenda as duas pernas à frente, feche os olhos, apoie as mãos ou nos joelhos ou no chão, como você achar melhor, e tente comparar um lado e outro. Tente comparar uma perna e outra. Tente reconhecer pela sensação se tem alguma diferença. A diferença a gente pode reconhecer de várias formas. Às vezes a temperatura da perna, às vezes a sensação de espaço interno. E aí, quando você quiser, vai construindo agora para o outro lado. Estenda as pernas à frente, flexione o joelho direito. Lembre de fazer aquele ajustezinho com a mão, ao mesmo tempo que uma mão puxa o joelho para dentro, a outra mão vem aqui na região do diafragma, das costelas, e puxa ela para fora, abre. Os ombros acomodados. Se você experimentou na outra postura a perna que está estendida, pezinho de bailarina, experimenta aí também. Marcando 1 minuto também. Muito bom. Começa a retornar devagar. E aqui a gente faz agora a transição para quatro apoio. Pode cruzar as pernas, dar um impulso à frente, vem para quatro apoios. E aqui em quatro apoios a gente vai começar hoje fazendo o afundo. Então mantém o quadril na posição mais alta possível, estenda bem os braços à frente e leve a testa apoiada no chão. Ótimo. Hoje essa postura, aliás, toda a prática quase a gente faz essa postura, né? Mas nesse momento, especialmente, a gente vai já começar a trazer um pouco mais de do trabalho enfocado na região torácica, né? Então perceba bem essa região do peito aberta, perceba a região das escápulas nas costas que se juntam, né? Como se as escápulas se tocassem nas costas. Braço bem esticado e já uma espécie de extensão da coluna, né? A coluna ela já fica um pouco estendida, uma curvatura, né, nas costas. Ótimo, volte em quatro apoios. Aliás, vamos fazer mais um ajuste nessa postura. Ó, venha novamente aqui agora com os cotovelos no chão, cotovelos apoiados no chão. Você vai trazer uma das mãos, vê se está a mesma distância aqui das mãos, né? Então
Então, para ficar mais ou menos como um triângulo, dá para perceber? E aí você vai colocar a pontinha dos pés no chão e só experimenta, ó. Experimenta empurrar os seus cotovelos contra o chão, sem apoiar a cabeça no chão, e estender as pernas. Então, ao mesmo tempo que eu estendo as pernas, eu vou empurrar os cotovelos contra o chão. Ótimo, para tentar levar a cabeça, como se a cabeça fosse entrar por entre os braços, né? Empurra mais os cotovelos contra o chão. Ótimo, volta. Muito bom, Li. Volta. Muito bem. Se quiser descansar um pouquinho em Balasana, fica à vontade. E agora a gente vai dar início à nossa primeira sequência. Então, volte em quatro apoios. Vamos tentar hoje incluir mais uns elementos aqui nessa sequência, tá? A gente fez, acho que na semana passada nós não fizemos aqui no online, mas a gente fez já no grupo presencial, que é a postura do guerreiro. Então, a primeira parte da postura, a primeira dinâmica é a base do corredor, né? Então, perna esquerda entre as duas mãos, o joelho direito vai bem lá para trás e procura orientar essa postura, a posição do seu corpo, pelo eixo da sua coluna. Ou seja, a cabeça segue o mesmo eixo, a perna segue o mesmo eixo, as duas pernas, aliás, principalmente a perna que está indo lá para trás, tenta perceber se ela está seguindo esse mesmo eixo, né? Uma linha, não como se fosse uma linha, aqui, a mesma linha da sua coluna, criando essa, esse eixo para você se ajustar. As mãos apoiadas no chão, acomode os ombros, a cabeça ela cresce lá para fora, então ao invés de deixar ela encurtada aqui, né? Cresce, empurra a sua cabeça lá para fora. E aqui já claramente você vai perceber, lembra da imagem lá? Resgata aquela imagem que a gente viu no início da aula, né? Iliopsoas e diafragma. Esses dois músculos principais, principalmente, eles estão sendo trabalhados e muito, né, nessa postura. Não só quando a gente inspira, que a gente cria uma pressão em toda essa região, mas quando você expira também. Na expiração, a gente tenta descer um pouquinho mais com o quadril. Na inspiração, eu levo o ar, o movimento da respiração nessa região do iliopsoas e crio um alongamento pela expansão, né? Se puder avançar a pontinha do pé no chão, estenda a perna. Se você quiser continuar com o joelho no chão, tudo bem, de boa. Se você sente que dá para avançar um pouquinho mais agora, pode ser com a perna estendida ou o joelho no chão. Venha com as mãos no joelho da frente, empurre e suba com o seu tronco. Suba com o tronco. Encaixe bem. Vou ajustar a câmera aqui, senão vai cortar minha cabeça. Então, aqui, ó. Empurre a sua barriga, sugue a barriga lá para trás. Se puder, eleve os dois braços pela lateral. Entrelace os dedos e cresça com os braços lá para o alto. Respire bem profundo para sustentar a postura. Uma última respiração. Soltando o ar. Leve as duas mãos no chão. Joelho apoia no chão. E agora a gente vem aqui com a mão esquerda no joelho, empurra o joelho para dentro e torce. Tenta não deixar o peso do seu corpo só na mão apoiada no chão. Tenta distribuir o peso entre a mão e o pé. Os ombros acomodados. Inspire profundo. Volte.
Leve a perna esquerda lá para trás. E agora você vai sustentar na prancha, se você puder. Aproveita aí, Emily. Chegou a hora, hein? Chatuspadasana na postura da prancha para fortalecer o abdômen. Respira profundo. Tem duas opções aqui, ó, para vocês saberem, né? Tem assim com os braços estendidos, às vezes força muito o punho. Dá para fazer aqui também, ó, com o cotovelo no chão, pernas estendidas. Ótimo. Desce um pouquinho o quadril, Emily, consegue? Um pouquinho mais. Contrai bem o abdômen. Respira profundo. E quando cansou, vai para a balasana. Põe os joelhos no chão e descansa na postura da criança. Saúde. A respiração ela vai se ajustando normalmente, aliás, naturalmente, né, a essa, a essa forma como o corpo vai encontrando, né, a forma de fazer as posturas. Quando quiser dar sequência, volte em quatro apoios. Tá. E a gente vai fazer agora a sequência para o outro lado. Então, planta do pé direito entre as mãos. Direito, né? Joelho esquerdo vai bem lá para trás. Lembra do eixo, né? A linha da coluna. A gente se posiciona a partir desse mesmo eixo. As mãos apoiadas no chão. Desce com o quadril. Tenta utilizar tanto a inspiração quanto a exalação para alongar, para criar espaço nessa região do iliopsoas, do diafragma, na região da virilha, do lado esquerdo. Veja se tem alguma tensão, algum esforço desnecessário para você ir acomodando. Pontinha do pé esquerdo toca o chão. E se você quiser, estenda a perna. Contrai o abdômen com a ajuda das mãos. Suba com o tronco. Empurre o seu tronco lá para trás. A barriga vai para dentro. Se puder com a perna estendida, mas se quiser também pode deixar o joelho no chão, tá? Inspirando, eleve os braços pela lateral e cresça. 3 respirações profundas aqui. E retorne. Torne, apoia o joelho no chão. Mão direita empurra o joelho para dentro e torce. Girando o tronco para o lado direito, olhando em direção ao teto. Inspirando, retorne. E agora a prancha. Vamos lá. Chatuspadasana. Contrai o abdômen. Utiliza o Ujjayi
Aquela respiração onde o ar passa pela glote, faz aquele sonzinho. Desce um pouquinho o quadril, Emily, se você puder. Contrai bem o abdômen. Sobe um pouquinho a cabeça. Não, não tanto, um pouquinho menos. Isso. Respira, respira profundo. Sentiu que já deu para você? Bota os joelhos no chão e vamos descansar de bruços, de barriga para baixo, Makarasana. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Você já sabe, você já conhece. São duas as principais posturas que nós utilizamos para relaxamento no yoga. Uma, um relaxamento em decúbito dorsal, né, de costa, apoiado sobre as costas, que é o Shavasana. Em decúbito ventral, que é essa que vocês estão, que é Makarasana. Eu perguntei uma vez, né, para um professor, por que esse nome, né? Makarasana. Makarasana é a postura do crocodilo. Aí ele falou, sabe o crocodilo quando ele fica no sol, assim, né? Tipo, fica esticadão no sol lá, sabe? Parado, imóvel, né? Fica imóvel, recebendo a energia do sol. Falou mais ou menos isso. Faz como se fosse um crocodilo. E com essa imagem na minha cabeça, o crocodilo assim, estendido, imóvel, tomando sol. Aproveite cada exalação para você soltar bem o corpo. Aproveite cada exalação para você desfazer as tensões que estão aí ainda presentes e que não são mais necessárias, né, para esse momento. Então vai soltando bem os braços, soltando bem as pernas, soltando o peso do seu tronco, peito em direção ao chão, esparramando mesmo o peito em direção ao chão, sentindo que você se esparrama, né, se desfaz no chão. E agora a gente vai fazer a segunda sequência. Então fizemos já ao longo do mês todo, né, essas duas sequências. Eu vou deixar vocês mais à vontade agora para fazer. Então, nessas duas sequências, né, postura da cobra, Bhujangasana, e depois a postura do ar. A proposta é você fazer com bastante tempo de permanência hoje. Então, geralmente, para a gente conseguir permanecer mais tempo, você não pode chegar até o final, até o seu limite máximo, sabe? Então, para um pouquinho antes. E um pequeno detalhe, antes de você fazer, pequeno detalhe, comece a construção da postura da cobra a partir de uma pequena compressão, uma pequena contração, ou até sucção, né, melhor, na região do períneo. Então, ative ali essa região do períneo de forma bem sutil, bem suave, e aí a partir dali você vai sentindo que a força vem da base, né? Ela vai subindo e aí a coluna se, se arma, né? Os músculos os paravertebrais da coluna sustentam essa elevação. Aí a cabeça sai do chão, a parte alta do peito sai do chão e eu vou deixar livre para vocês. Eu gosto muito nessa postura de usar o drishti, né? Que é a fixação do olhar. Tem duas formas principais, ou é entre as sobrancelhas ou na pontinha do nariz. Ô, Emily, lembra essa que a ideia não é esticar o braço. A ideia é sustentar isso. Ótimo. É sustentar a postura pelo tônus
da musculatura das costas, né? As mãos estão só suave, suave na nave, ali, apoiada. A ideia das mãos no chão é para você conseguir abrir mais o peito só, entendeu? Aproximar os cotovelos das costas. Esse é o papel das mãos no chão. Ela não está segurando o peso do corpo. Serve só para abrir mais o peito, distanciar os ombros. Essa fixação do olhar que eu sugeri não precisa ficar o tempo todo, e às vezes força muito, dói o olho um pouco, né? Então fica só um pouquinho, aí você volta, aí depois faz mais um pouquinho e volta. Sentiu que é o momento de descansar, vai para Makarasana no seu tempo, tá? E a segunda postura da sequência, a postura do arco, quando você sentir que está preparado, preparada, aí você pode fazer. Postura Dhanurasana, né? Postura do arco. E vamos tentar incluir esse detalhe também na postura do arco. Antes de você começar a elevação, né, das pernas, dos braços, faça aquela pequena contração no períneo. Perceba se ela te ajuda a ancorar, a firmar ainda mais a região do seu quadril, o pubis, né? Enraizar bem, ancorar bem no chão. E por último, se você conseguir, tente tirar os joelhos do chão. Ótimo. Deixe que as suas pernas puxem os braços para trás. E é no seu tempo. Ao retornar, descanse, observe-se. Observe o efeito na região torácica, na região do diafragma, como essas posturas, essas duas sequências, na verdade, né, são bem focadas nesse trabalho da região do diafragma. Então, tente perceber aí. Aproveite a sua respiração profunda, aproveite o contato do seu peito com o chão para ampliar ainda mais os espaços internos dessa região. Então, a respiração profunda associada à compressão, né, o apoio do peito no chão ajuda a expandir
para criar esse espaço interno. Estenda os dois braços à frente e vá fazendo um giro, apoiando as costas no chão, abrace um pouquinho os joelhos, faça um balancinho lateral. Ótimo. Apoie a planta dos pés no chão. E agora a gente vai tentar fazer uma experiência bem simples para a gente tentar perceber se, de alguma forma, isso que a gente vem treinando, né, ao longo desse mês, você consegue concentrar ainda mais a execução dessa técnica hoje para criar essa compressão, essa pressão interna, o dia na banda, da forma mais relaxada possível. Então, o primeiro passo, eu sempre sugiro, é a gente se conectar com o movimento torácico. É um movimento, na verdade, o movimento torácico, né, ele acontece principalmente pelo movimento do diafragma. E quando, óbvio, os pulmões, né, mas também o movimento do diafragma. Ou seja, se a gente contrai o diafragma, o nosso peito vai se expandir, ele sobe. Então, faça primeiro o movimento respiratório com o enfoque, com a predominância torácica, para poder registrar esse movimento. Se quiser, pode levar as mãos apoiadas no peito, até fica mais fácil. E aí você sente que quando inspira, você expande a caixa torácica. Mas inspire bastante mesmo, coloque bastante ar na inspiração, expanda o máximo que você puder a caixa torácica. Você vai sentir que o movimento não é só no peito para cima, mas é em direção às clavículas também, em direção aos ombros. Toda essa parte mais alta do seu tronco se expande, do peito para cima. O abdômen ele fica firme, fica estável, né? Não precisa estar contraído, mas ele está firme. Ótimo. Depois da próxima inspiração, retenha o ar nos pulmões, segure, mantenha e relaxe bem o seu abdômen. Lembra que se você quiser pode usar as mãos, né, para dar um toquezinho lá na barriga, no abdômen, para ver se ele está bem relaxado. Mas mantenha os pulmões, a retenção com pulmões cheios e relaxe o abdômen. E aí solte o ar, todo o ar, esvazie completamente, retenha também e relaxe o abdômen. E repita isso algumas vezes. Inspire, retenha o ar, relaxe o abdômen. Expire e retenha o ar, relaxe o abdômen. E repita. Você vai perceber quando você relaxa o abdômen, naturalmente o peito ele desce. Ou seja, se você fez um movimento de inspiração com a predominância torácica, o peito encheu, o peito expandiu, no momento que você relaxar o abdômen, o peito vai descer. Você vai perceber isso, naturalmente, que o peito desce. É exatamente isso que a gente quer criar. Muito bem. Agora o que a gente vai tentar fazer é, se a gente percebeu que a inspiração com a predominância torácica cria esse movimento de expansão, né? E quando eu relaxo o abdômen, porque se o abdômen está firme, ele precisa estar firme para ajudar nesse movimento de expansão torácica. Se eu relaxo o abdômen, o peito desce. Agora o que a gente vai fazer é criar essas duas dinâmicas, esses dois mecanismos e tentar contrair o diafragma. E aí é essa a técnica do Dhyana, né? Que a gente contrai o diafragma
e a gente cria essa expansão torácica, o mesmo movimento que acontece na inspiração, só que a gente vai fazer sem o ar, tá bom? Então vamos fazer junto. Vamos fazer assim. Se quiser, pode deixar suas mãos aí no peito. Então prepare, faça uma inspiração profunda e tire o ar bem rápido, mais rápido que você puder. Esvazie completamente. Isso. E aí segure, não deixe mais o ar entrar. E relaxa o abdômen. Confira com as mãos aí se ele está bem relaxado. E aí expanda o peito, sem deixar o ar entrar. Cria esse mesmo movimento de expansão torácica. Então, quando eu falo isso, criar um movimento de expansão torácica, na verdade, o que eu estou dizendo é contrai o diafragma. Volte com o peito e inspire. Respire algumas vezes aí livremente. Deu para perceber? Deu para acompanhar? Vamos fazer mais uma, ó. Aliás, mais duas. Então, vamos fazer juntos. Inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Tire, 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 tire. Esvazie completamente. Segure. Não deixe mais o ar entrar. Relaxa o abdômen. Expanda o peito. Expanda, expanda. Sem deixar o ar entrar. Expanda, expanda, expanda. Você vai sentir que a barriga é sugada para dentro. Você cria uma pressão interna negativa. Volte com o peito. Inspire. Mais uma vez. Inspire profundo. Tire o ar. Todo o ar. Bem rápido. Segure. Não deixe mais o ar entrar. Relaxa o abdômen. Expanda o peito. E se puder, nessa última tentativa, além de expandir o peito, contraia um pouco o assoalho pélvico. Volte com o peito, relaxa o assoalho pélvico e inspire profundo. Respire livremente. Solte os joelhos para as laterais, una a planta dos pés, cada um para um lado. Una a planta dos pés, entrelace os dedos e apoie atrás da cabeça. Se ficar desconfortável, pode deixar apoiado no peito ou esticado para as laterais. Relaxe completamente o peito, o abdômen, as virilhas, coxas, panturrilhas. Relaxe completamente. Deixe a respiração livre. Deixe fluir livremente a respiração. E quando quiser, vá lentamente estendendo as duas pernas no chão. Estenda uma perna, depois a outra. Os braços ao longo do corpo. E o grande desafio nosso, né, principalmente pelo horário da nossa prática, quase 9 horas da noite, esse momento final de relaxamento, como resultado da prática, né, já surgir, né, o sistema nervoso já está mais tranquilo, a respiração fica mais calma e o corpo vai se preparando já para uma boa noite de sono. Mas lembre-se que a gente adquire mesmo um grande benefício dessa prática final, que é o Shavasana, que é o relaxamento, quando nós estamos despertos.
É um relaxamento consciente. Obviamente, quando a gente dorme, a gente também relaxa. Às vezes não, né? Às vezes, à noite, a gente fica até mais tenso. Tem casos. Mas a ideia, a proposta desse relaxamento é estar consciente. Para isso, existem algumas estratégias. Por exemplo, repasse mentalmente pelos apoios do seu corpo com o chão. O apoio das pernas. Comece lá pelos calcanhares, apoio das panturrilhas, das coxas, o apoio dos glúteos, as costas, o apoio dos braços, o apoio das mãos no chão, palma das mãos em gesto de receptividade, voltadas para cima, o apoio da cabeça no chão. E a partir de cada um desses pontos de apoio, solte, solte mesmo. Entregue totalmente o peso do seu corpo em direção a esses pontos de apoio. Esteja consciente da sua inspiração e da sua expiração. Acompanhe através da sensação o toque do ar passando pelas narinas. Faça uma inspiração profunda, vá movimentando o corpo lentamente, se espreguiçando, fazendo um bocejo, se você quiser. E antes de se sentar, vire-se para um dos lados, com a ajuda das mãos, vá se sentando. Se puder, ainda com os olhos fechados, para manter essa atmosfera criada na prática. E agora, nesse momento final, a gente vai fazer um exercício que é muito mais de atenção do que propriamente um exercício de manipulação energética, né? Uma técnica de asana ou pranayama, né? Um exercício de autoobservação, de presença. A gente sabe muito bem que o estado de presença é
inato, né? Mas ele também é uma capacidade que a gente pode desenvolver. Então, treinar isso ajuda a desenvolver a capacidade de estar presente. Então, a gente precisa primeiro levar, direcionar um foco para a nossa mente. E esse foco a gente vai colocar na pontinha do nariz, na sensação de entrada e saída do ar pelas narinas. Então, esse é o ponto de apoio, né? Onde você vai se concentrar na saída do ar, no toque do ar, quando entra e quando sai pelas narinas. Não queremos modificar o ritmo da respiração, simplesmente observar a sensação do toque do ar quando entra e quando sai pelas narinas. E a gente vai fazer agora uma contagem mental, cada um vai fazer a sua contagem até 10 e depois de 10, então de 1 a 10 e depois de 10 até 1. A gente vai para o 10, depois a gente volta, contando as suas respirações naturais, ou seja, você vai deixar a respiração acontecer de forma natural e você simplesmente vai acompanhar e fazer uma contagem. Se você se perder no meio do caminho, você volta para o início. Então, vá até 10 e de 10 volte para o 1. Assim que tiver terminado a contagem, una a palma das mãos na frente do peito. Se não terminou, não se apresse. E assim nós finalizamos esse encontro de hoje. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Agradeço por essa oportunidade de compartilhar essa prática de hoje, essa sadhana. E assim a gente finaliza. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática, hoje e sempre. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê.